Olá, eu sou Jefferson Marques. Sou nascido em Belo Horizonte, na terrinha de Minas Gerais, a terrinha do pão de queijo, né? Eu sou casado com a Kelly, amor da minha vida, a mulher que tem construído a história ao meu lado, na alegria e na tristeza. Eu sou pai do André e da Sara, tenho 2 filhos, um casal lindo. E a minha essência sempre foi a valorização da família. Mas o que me levou à valorização da família? Na realidade, aquilo que às vezes nos causa, maior dor, maior dificuldade, é o que vai levar você a valorizar mais. Infelizmente, como muitas crianças e muitos adultos hoje já presenciaram e já viveram a questão do divórcio, né, em casa. Então eu cresci em um lar onde os pais estavam separados. Então eu cresci com a minha mãe, na realidade, cuidando de mim, minha mãe trabalhando até de madrugada, como faxineira, lavando banheiros, e eu crescendo, adolescente, indo para a escola, andando a pé, quilômetros para ir a pé. Foi um momento muito difícil, mas eu não arrependo de nada que aconteceu, porque isso auxiliou e ajudou a formar o homem que eu sou hoje. E ajudou ainda mais eu valorizar a importância da família. Aos 14 anos de idade, eu me vi na necessidade de sair para trabalhar. E eu lembro que naquela época tinha uma mochila jeans, e aí eu lembro que eu colocava a marmita, adolescente come muito, né? A marmita dessa altura, junto com os cadernos. E aí eu trabalhava, andava o dia todo a pé para economizar antigamente era o Vale Transporte. E aí eu economizava para ter o lanche à tarde para ir para a escola. Chegava para pegar o ônibus, já era mais de 11 horas da noite, após andar aí uns 4 quilômetros, e ainda tinha que ficar em pé na fila do ônibus, porque era escasso o transporte público onde eu morava, era um local muito longe de Belo Horizonte. Depois disso, desse período, já adolescente, com todos os motivos para se perder e entrar em talvez bebidas, drogas, e eu encontrei Jesus na minha vida. E isso fez toda a diferença. Na realidade, isso mudou a minha história, porque Jesus, ele muda a história das pessoas. Então, a partir daí, o tempo que eu gastava, fora o trabalho, fora estudar, concluir lá o antigo 2º grau, eu ia para a igreja aos fins de semana. Era longe, tinha que andar a pé, pegar ônibus, mas eu estava lá aprendendo da palavra de Deus, escola dominical. Isso me ajudou muito com os valores de família que eu sempre carreguei o valor da família. E aí eu fui aprendendo. Foi nesse tempo, né, já aí no final da adolescência, início da juventude, eu conheci a Kelly, né? Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, foi ter conhecido a Kelly. Mesmo sendo de uma família humilde, ela nunca olhou isso, ela sempre olhou o homem que estava, né, o meu caráter. E chegamos a casar, tivemos um casamento lindo, maravilhoso. E eu me lembro que a gente morava em uma casa muito humilde, de um cômodo apenas, um espaço só, eu e minha mãe. E aí, com o passar do tempo, tive a oportunidade de comprar o primeiro carro, era uma Kombi na época, e hoje em dia nem se fabrica mais esse carro, né? E os colegas de trabalho me incentivavam a voltar a estudar. E um dia um prometeu o seguinte: olha, se você passar no vestibular, que naquela época existia vestibular, e conseguir entrar na faculdade, eu vou conseguir um trabalho melhor para você. Sabe o que eu fiz?
o tempo que eu ficava no carro, em vez de ficar no celular, no joguinho, no vídeo, eu estudava. Até que um dia eu tive a oportunidade de fazer um vestibular. E aí eu consegui passar no vestibular, ingressei na faculdade de administração de empresas. Agora, o que me levou a entrar para a faculdade? Ter alguma chance, as possibilidades de eu proporcionar para minha família, para minha mãe e para os meus futuros filhos, que um dia eu iria ter, com certeza, é um conforto maior e evitar com que eles passassem as mesmas limitações que eu passei. Nunca passei fome, graças a Deus. A gente sabe que a busca pelo conhecimento é que pode nos proporcionar um caminho melhor. Então, como qualquer brasileiro que sai cedo de casa, luta, trabalha, enfrenta o que for enfrentar lá fora, chega em casa, tem um momento com a família, desfruta ali com os filhos, até que um dia, voltando para casa, o que aconteceu? Uma tragédia que mudou o curso da minha vida. Foi um momento doloroso, difícil. Eu tive um acidente de moto, aonde um carro entrou na minha frente, eu não tive tempo de frear. E isso me resultou, na realidade, esse acidente me resultou em aproximadamente 10 cirurgias. Me resultou em tratamento de infecção de osteomielite gravíssima. Me resultou em perda de quase 30 quilos. Me resultou em eu ficar acamado por 5 meses sem eu mexer na cama, tendo que ser carregado, movimentado na cama com a ajuda de 4 pessoas. Me resultou na minha amada e maravilhosa esposa ter que me dar banho todo dia na cama, e foi um momento difícil, de muitas dores físicas, dor na alma, mas eu experimentei a presença de muitos amigos ao meu lado, e principalmente a ajuda de Deus, porque Deus sempre trouxe o conforto para mim, sempre trouxe o renovo, sempre tinham pessoas disponíveis a estar do meu lado. Eu fiquei aproximadamente, só da primeira remessa no hospital, foram 52 dias, eu experimentei de algo tão maravilhoso que eu não fiquei um dia sequer sozinho no hospital. Todo dia, de manhã, de tarde e à noite para dormir, sempre tinha alguém comigo. E eu agradeço pastor Moisés, pastora Clarice. Passei mais de 2 anos fazendo fisioterapia, aprendendo a tentar sair da cama. E para conseguir mexer, movimentar novamente, foram ao todo 7 meses. Eu passei nesse tempo por alguns médicos e fora do hospital onde eu já tinha feito a cirurgia, eu passei por 3 médicos separados e 3 médicos disseram que não tinha jeito para mim. Eu não ia voltar a andar normal mais. Na realidade, não tinha jeito. E eu tentava marcar uma cirurgia para corrigir o problema que eu estava enfrentando, porque eu tive um problema de luxação do quadril. O meu fêmur, ele saiu do lugar, ele deslocou do acetábulo, o meu quadril subiu e o meu fêmur ficou solto. E era o osso raspando no osso, e isso com osteomielite, infecção pesada. Tinha muita dor? Muita dor, todo dia. E aí eu agradeço a Deus porque depois de 7 meses de muitas dores, e eu conheci um médico que é o Dr. Euler Guedes. Não tenho palavras para agradecer o Dr. Euler Guedes porque ele acreditou em mim. Ele foi um único médico que pegou para resolver o meu caso, e a partir daí, a minha história realmente começou a mudar. Porque eu saí da cama, de meses acamado, com feridas, com escárias, e eu voltei a andar novamente. Então eu quero agradecer ao Dr. Euler Guedes por tudo que ele fez, o apoio que ele prestou a mim e à minha família. Mas eu acreditava que um dia poderia acontecer a restauração na minha vida. Como? Eu não sabia. De que forma? Não fazia nem ideia.
Mas uma coisa eu sabia, que eu ia sair da cama, eu ia voltar a andar. Eu tinha duas opções na minha vida: reclamar. Por que Deus permitiu que eu ficasse acamado? Por que Deus permitiu que acontecesse esse acidente comigo? Ou então eu tinha outra opção, que era agradecer a Deus por eu não ter morrido. Agradecer a Deus por eu ter tido vida. Agradecer a Deus porque Ele colocou pessoas ao meu lado para me ajudar. Agradecer a Deus por ter uma esposa maravilhosa ao meu lado, que com duas crianças pequenas. Eu lembro que o André tinha seus 3 anos de idade, a Sara tinha seus 6 meses. Ela aguentou tudo isso com a ajuda da minha sogra, da minha mãe. Nós passamos juntos como família. Olha a família aí de novo. Como família, nós passamos juntos esse período tão difícil em nossas vidas. Um dia eu fazendo a barba, na realidade, e eu olhei para o lado, assim, os poucos cabelos que me restam. Eu olhei os cabelos já ficando grisalhos, e aí eu pensei nos meus filhos. Eu falei, para agora eu ficar velho, mais de idade, meus filhos já na adolescência, e eu sem dormir à noite, preocupado se eles vão voltar para casa, eu pensei, isso não é vida. Nós temos uma vida só para viver e ela precisa ser bem vivida. Foi pensando nisso que eu resolvi iniciar um planejamento. Estudei 1 ano e meio a 2 anos o que era morar em Portugal. E a partir daí eu me planejei para vir para cá com a minha família em Portugal e viver um novo tempo, começar uma vida do zero, uma vida simples, uma vida de trabalho do dia a dia. Então, tendo em vista que os sonhos e os planos que eu tinha, o desejo para os meus filhos, eu fiquei 1 ano trabalhando na região de Lisboa e eu falei, o meu sonho não pode morrer. Foi aí que voltou o meu desejo do meu coração. Eu falei assim, eu preciso voltar a empreender novamente. Foi a partir daí que eu abri, juntamente com a minha esposa, nós abrimos uma empresa e começamos com um projeto de trabalhar na área do turismo. Só que em 3 semanas, em apenas 3 semanas, o que aconteceu? A pandemia chegou e fechou todos os aeroportos. E aí, paralelamente também, nos meus negócios, eu estava aflito, sem saber o que fazer, vendo a necessidade de trabalhar, de empreender, mas eu não conseguia. Porque os conceitos que eu aprendi no período lá da administração antiga, do marketing tradicional, eu já não via mais aplicação nele no meu dia a dia. Eu tinha conhecimento, tentava sair do lugar, mas eu não conseguia. Nós estamos vivendo num mundo moderno, numa gestão moderna, num marketing moderno, onde hoje o marketing digital, ele é a ferramenta mais pesada hoje, é o que gera, é o que trabalha, é o que se comunica, é o que alcança as pessoas. E foi nesse tempo que eu vi que o turismo não ia dar mais para mim naquela época e eu me iniciei no segmento imobiliário. Eu falei, eu vou trabalhar no imobiliário. E o que aconteceu? Comecei a enfrentar as mesmas dificuldades que vários colegas enfrentam. E foi nessa luta, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora para alavancar a nossa empresa? Foi aí que um rapaz chamado Joshua Moreira, ele me procurou para conseguir uma casa para ele arrendar. E a gente conversando com assuntos atuais sobre liderança, sobre marketing digital, eu falei, rapaz, esse cara conhece muito. E aí eu fui pesquisar sobre Joshua Moreira e descobri que ele é um mentor de sucesso lá no Brasil. Foi aí que eu disse, Joshua, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Eu preciso ser mentoreado e eu quero que você seja esse mentor. Então ele aceitou o desafio de um cara começando do zero, sem dinheiro, sem capital para investir, sem ferramentas para aplicar. Falei, cara, não sei. E foi a partir daí que eu retomei o negócio. Mas olha que interessante, nada é por acaso. Hoje eu retomei o negócio com o turismo, que eu havia deixado de lado, e uma junção e um elo tão forte que eu não enxergava isso antes, o imobiliário. Então hoje
nós estamos trabalhando com o imobiliário, estamos trabalhando com o turismo. Na realidade, estamos trabalhando com o turismo, fazendo um link para gerar um imobiliário. E hoje, através da aplicação do direcionamento que o meu mentor tem me passado, eu já tenho vivido e tenho percebido os resultados chegando. As pessoas já começam a me procurar porque eu aprendi a me posicionar como autoridade no mercado. Então, sendo mentoreado de uma forma muito prática e simples, eu comecei a construir, passo a passo, degrau a degrau, uma nova jornada de trabalho. Agora sim, eu não me sinto mais perdido como antes. Não me sinto sem saber para onde ir. Um trabalho direcionado e já enxergando o resultado e podendo já ver o fruto na minha família. O que eu sempre quis, o que eu sempre desejei para minha família, uma segurança, uma tranquilidade. E assim, agora, no ano de 2022, começou a minha grande virada.